quem tem pago o preço, mas quer crescer nessa área. Eu posso dizer que eu tenho pago o preço, mas nesse ano eu estou consciente que eu tenho mais preço a pagar por tudo aquilo que Jesus fez na minha vida. A minha vida era uma vida de destruição, uma vida de distanciamento de Deus. Eu conheci o Senhor, Ele transformou a minha vida, eu sou apaixonado por Ele e naturalmente eu quero fazer de tudo, eu quero que a minha vida seja em prol do avanço do reino de Deus. Eu quero ser um instrumento nas mãos do Senhor, amém? Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, do capítulo 8, e nós leremos os 5 primeiros versículos, do versículo 1 ao versículo 5, de 2 Coríntios 8, esses 5 primeiros versículos. Já tá no telão aí, você que está sem a sua Bíblia, você pode acompanhar pelo telão também. Pagando o preço, o tema da ministração. Vamos lá. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que Perdão, queridos. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até podiam. Por iniciativa própria, eles suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Eu quero pedir para você curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, tirar um tempo de oração aí, você conversar com o Senhor, gerar expectativa em relação a essa palavra. Aleluia, Jesus, nós queremos te ouvir nessa noite, nós queremos sentir a tua presença, nós queremos, à luz do que está sendo ministrado aqui, sobre pagar o preço, nós queremos alinhar a nossa vida para aquilo que o Senhor tem para fazer nessa área. Nós nos colocamos à tua disposição, nós pegamos a nossa cruz e queremos te seguir. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, amém. Queridos, quando fala em paga o preço, e quando nós lemos esses 5 versículos, pode vir na sua mente algo direcionado à vida financeira. Mas eu quero pegar como exemplo aqui essa passagem, a ministração não se refere à vida financeira, mas destacar alguns pontos, e principalmente o coração desses irmãos em contribuir. Se você ler aí o final do versículo 3 e o começo do versículo 4, a palavra diz que por iniciativa insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Queridos, os crentes eles precisavam levantar essa oferta para abençoar a igreja localizada na Judéia. E eles, mesmo sem serem convocados, eles tiveram o coração, a palavra diz que de forma insistentemente eles pediram para participar, para contribuir em benefício aos irmãos da igreja em outra localidade. E a palavra diz também, no versículo 2, no meio da mais severa tribulação, ou seja, eles estavam passando por tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Então aqueles irmãos, a palavra diz que eles estavam passando por uma situação de tribulação, mas mesmo assim eles viviam em grande alegria e estavam vivendo um momento de extrema pobreza. Pensando no raciocínio humano, deixa sua mente sempre relacionada a essa questão de pagar o preço. Você acha que se você está passando por uma fase de tribulação,
Glória a Deus, eles estavam alegres, esse tem que ser o nosso comportamento, mas ao mesmo tempo a palavra diz que eles estavam passando por uma extrema pobreza. Você acha que é natural eu passando por uma extrema pobreza, uma situação de dificuldade, eu ainda tenho condição de ajudar o outro? Eu posso comparar uma situação de extrema pobreza ao ponto de eles estarem passando uma situação ainda pior do que aquele povo da Judéia, o povo da outra, de uma igreja próxima ali daquela localidade que eles queriam abençoar. Mas isso mostra, queridos, um coração, e nós devemos ter esse coração, não somente relacionado à nossa vida financeira, mas em todas as áreas da nossa vida, o coração de contribuir, o coração de servir, o coração de pagar o preço. Pouco importando a situação que eu estou passando, a fase da minha vida, eu alinho o meu coração em prol da necessidade, do meu chamado em meio ao reino de Deus. Eu tenho um chamado. O Senhor me levantou. Hoje você tem liderado uma célula, ou você tem servido em algum ministério, você tem supervisionado célula, você tem sido um grande empresário, você tem abençoado o reino de Deus com seus recursos. A área que você atua, você tem um chamado, e o Senhor quer que você pague o preço em meio àquilo que você está vivendo. Eu quero aqui também dizer que, quando no versículo 5, o último versículo lido, ele fala: e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos, ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Queridos, a palavra diz, eles não fizeram somente o que era esperado, mas se entregaram primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós mesmos pela vontade de Deus. Queridos, uma entrega, um coração, uma vida de Deus, olha, eu estou passando por isso, mas eu estou olhando lá na frente, eu sei a minha parcela, eu sei o meu chamado. Isso pode parecer distante para você, mas vamos trazer para o nosso contexto. Eu estou passando por uma situação difícil, eu estou passando por alguma área da minha vida delicada, mas eu sou um discipulador. Eu cuido de pessoas. Será que eu tenho o direito de, essa área da minha vida eu estou passando por uma situação delicada, e agora eu não vou mais dar, eu não vou mais me doar, eu não vou mais discipular, porque eu estou passando uma dificuldade? Queridos, as dificuldades, os momentos de tensão, nós vimos aqui no texto que nós lemos, eles estavam passando por uma fase muito difícil, estavam vivendo uma extrema pobreza, mas eles não deixaram que aquela área, algo humano, tomasse conta da vida deles, e não deixaram de lado a importância deles participarem em meio àquilo que eles foram chamados. No momento de dificuldade, no momento de dor, no momento de tensão, no momento de preocupação, um problema batendo a sua porta, siga firme, pega a sua cruz, paga o preço, saiba que Deus tem um chamado na sua vida. Deus tem um propósito para você seguir firme em meio àquilo que você foi chamado. Deus tem falado muito comigo, queridos, a questão da prova. Acho que ninguém gosta de fazer uma prova. Felizmente eu fiz muitas provas na minha vida. Eu lembro a prova de volante lá, eu lembro a prova da OAB. Prova da OAB, a gente ouve falar que é tão difícil de passar. Estava comentando esses dias com a Priscila. Eu fiz uma área lá que chama Direito Civil, e eu tinha estudado muito, mas muito mesmo, estudei muito. E caiu uma área, que é a área de Direito de Família, que raramente cai na OAB. Eu lembro que eu li aquela questão, eu pisquei o meu olho assim, escorreram 2 lágrimas, eu falei, meu Deus, a prova é uma situação de desgaste, é uma situação de estresse, é uma situação de pressão. Mas no reino de Deus, queridos, quando uma prova é levantada sobre as nossas vidas, nós temos 2 opções: ou eu sou aprovado nessa prova, ou eu repito nessa avaliação. E esse ato de você repetir, você não ser aprovado, sabe o que vai acontecer na sua vida? Essa prova, ela vai continuar se repetindo, até que você seja aprovado. Porque a partir do momento que você é aprovado, você se livra daquela situação, você mostrou, Deus, em relação a isso, eu estou ok, em relação a isso, eu fui aprovado, o Senhor não vai mais levantar situações, circunstâncias para o seu tratamento. Então, se você está passando por isso em alguma área da sua vida,
Creia, querido, creia. Alinha o seu coração, paga o preço, pega a sua cruz, segue firme dentro do propósito que você foi chamado. Seja liderar uma célula. Guilherme, a minha célula, só a misericórdia de Deus, ninguém vai, um fala mal, eu faço festa de Natal, não aparece ninguém. Segue firme, alinha o seu coração, abre o seu coração para os seus discipuladores. Se você tem alguma situação com algum discípulo, que você já tentou de tudo, você plantou até bananeira, e nada dá resultado, alinha seu coração, não desiste, não repete dessa prova, seja bênção, seja canal de Deus para a vida do seu discípulo. São áreas aí que a gente pode mencionar. Eu posso, falando em pagar o preço, mas a gente vai pagar o preço por qual causa, por qual motivo? Por que eu vou pagar o preço? Por que eu vou seguir firme dentro daquilo que o Senhor levantou como propósito na minha vida? Pagar o preço, queridos, tem um elemento que é indispensável para nós pagarmos o preço. Sem esse elemento, com certeza vai acontecer o que eu disse. Nós seremos reprovados porque a gente não vai aguentar. E esse elemento tem um nome, esse nome com 4 letrinhas se chama amor. Para pagar o preço, nós precisamos ter amor. E esse amor eu posso mencionar algumas áreas para você. Primeira área, amar o Senhor acima de todas as coisas, o maior mandamento. Depois de amar o Senhor acima de todas as coisas, amar as pessoas. Nós que, a nossa vida, o nosso chamado, a nossa igreja tem o discipulado como coração central de todas as coisas. Eu amo ao Senhor, eu tenho esse amor na vertical, naturalmente ele se manifesta na horizontal. Eu tenho o meu relacionamento com Deus, esse relacionamento com Deus se manifesta com as pessoas que estão ao meu lado. Eu também tenho que amar a minha igreja local. Hoje nós estávamos na oração, eu, o pastor Júnior e o pastor Aías, as nossas orações diárias aqui, por todas as situações da igreja, pelos irmãos, e eu fui levado a orar por isso. Eu falei: Senhor, gera uma igreja, os irmãos, eu me coloquei em primeiro lugar, apaixonados pela igreja local. Eu não estou na igreja local na posição de falar, eu acho que o Tadel aqui, poderia ter mais gente, acho que o pastor Cleiton, o pastor Guilherme, o pastor Júnior, poderiam fazer mais alguma coisa para trazer mais gente para a igreja, ou o som está acontecendo não sei o quê. Queridos, a minha postura, a igreja não é essa parede, a igreja não é somente a liderança, nós somos o corpo de Cristo. E a partir do momento que eu vejo que tem alguma coisa que não está acontecendo, ou pode ser melhor, qual é a minha posição? Eu julgo, eu critico, eu fico de fora só observando, falando mal, ou a minha postura como corpo de Cristo, como noiva de Cristo, eu sou a igreja, eu pago o preço, eu sou o primeiro a mudar o cenário. Se eu acho que o Tadel está vazio, eu sou o primeiro a incentivar os irmãos da minha célula a virem para o Tadel. Se eu acho que... Não acho mais nada, que a igreja está uma bênção, foi só esse exemplo. Só para vocês darem risada aí, gente. Mas o que for, Lesão, o ar-condicionado, você tem a manhã de pedir para eles darem uma baixadinha aí, que está bem quente aqui na frente. Então, gente, essa é a nossa questão. Nós somos a igreja, nós pagamos o preço. Não numa posição de eu estou de fora olhando, observando. Eu sou a igreja. E esse elemento amor, como eu disse, amar o Senhor, amar os irmãos, amar a igreja, amar a liderança. Eu quero que você abra no Evangelho de João, capítulo 15, o versículo 13. João 15, 13. E aqui a gente vai entender um pouquinho sobre essa questão do amor. João 15, 13. Está aí no telão também, você pode acompanhar. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Eu achei interessante, eu estava orando hoje à tarde sobre isso. Se você ler esse versículo sem mostrar o endereço, para mim seria um típico versículo de Provérbios. Vocês concordam comigo? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Não parece Provérbios, aquelas palavras encorajadoras, palavras de fé, palavras que instruem a nossa caminhada? Mas a partir do momento que essa palavra está incluída em um dos evangelhos, os evangelhos manifestam as boas novas do Senhor, os evangelhos manifestam aquilo que o Senhor fez, aquilo que os discípulos fizeram com base naquilo que eles viram Jesus, e é uma instrução
para que nós, como cristãos, sejamos imitadores de Jesus, ok? E a partir do momento que esse versículo está incluído em um dos evangelhos, significa que os discípulos provaram disso, no livro de João, o caso, provaram disso, e estão manifestando. Não é teoria, não é uma frase feita. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Eles desfrutaram daquilo. Eu te contextualizei o papel dos evangelhos e eu disse que nós nos inspiramos nessas palavras e esse passa a ser o nosso estilo de vida. Então, para eu pagar o preço, nós que somos uma igreja de cuidado, a palavra está nos dizendo, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Nós, numa posição de discipulado, nós numa posição de líderes de célula, no meu caso como um pastor, você como um supervisor, você como um membro de célula, nós temos um chamado, amar a vida das pessoas e pagar o preço que tem que ser pago, a quantia que for, o tempo a ser gasto, o estresse, a gasolina que você... para poder amar a vida das pessoas. Nós somos cuidado, reino de Deus é cuidado. O evangelho de João, aqui nesse versículo que eu li para vocês, está dizendo isso. Então vamos não pagar um preço à torta e à direita sem uma causa. A nossa causa para pagar o preço é o amor que nós temos pelas vidas. E eu creio aqui, eu quero profetizar na sua vida em nome de Jesus. A palavra não é uma palavra lançada, você está recebendo essa palavra, ela está sendo revelada pelo Espírito Santo. E se tem alguém aqui que está desanimado nessa área, acha que não tem amor, acha que não ama as pessoas, que tem dificuldade nessa área, eu declaro em nome de Jesus, o seu coração apaixonado, transbordando, em primeiro lugar de amor pelo Senhor, em segundo lugar, amor por vidas. Aquele que dava trabalho, você olhava e fala, meu Deus, agora você se sente atraído por ele. Eu quero aquele que dá trabalho, eu quero aquele que está dando problema, eu quero demonstrar amor pela vida dele. Pode ter certeza, você vai se encher disso. Romanos 8,36, eu vou ler rapidamente aqui, você pode acompanhar no telão, Romanos 8,36. Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Uau, Guilherme, você está falando em pagar o preço, mas aqui o preço é um preço de morte. Quando a palavra diz, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Por amor que nós temos pelo Senhor. A gente falou no versículo anterior o amor pelas pessoas. Agora o amor por Deus. Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Você vai entender esse versículo com o próximo versículo que eu quero ler para vocês. Mas a palavra nos ensina, queridos, morrer para Cristo. Morrer anulando o mundo nas nossas vidas. Eu declaro, Senhor, o mundo não me atrai mais. Eu morro juntamente com o Senhor, eu tenho vida, eu tenho uma nova vida no Senhor. Então, eu quero que você abra aí em Marcos 8, do versículo 34 ao 38, e vai ficar o primeiro versículo do capítulo 9, Marcos 8, do 34 ao 38, e o 9, o versículo 1. Esses versículos vão falar sobre morte, sobre vida, sobre o papel da cruz em nós pagarmos o preço. Então, ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Agora você entendeu a questão da ovelha aí. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E lhes disse, garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum, experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Quem aqui quer ver o reino de Deus vindo com poder antes de você experimentar a morte? Queridos,
Eu estou vendo o Rafa aqui levantar a mão. Eu vi uma postagem do Rafael hoje nas redes sociais. Eles aqui no Boulevard, eu acho que era no Boulevard, ele e mais um rapaz orando por um rapaz. O rapaz estava numa posição de muito quebrantamento. Essa foto me chamou muito a atenção. Queridos, eles estão vendo. Eles estão vendo exatamente o que nós lemos. Antes da morte deles, eles estão experimentando o reino de Deus vindo com poder. Pagar o preço, queridos, é ver o reino de Deus vindo com poder sobre a sua vida. Você está se anulando, a palavra aqui está dizendo, morrer para as coisas do mundo. Eu estou aqui, eu sou vida. Deixa de lado escravidão e vem na minha liberdade. Pode parecer algo contraditório, está falando em morte, está falando de ovelha que está a caminho do matador, e você vem me falar de liberdade, você vem falar de vida, você vem falar em ver o reino se manifestando com morte. Queridos, as coisas no reino de Deus, elas são ao contrário. Alguns acham que tomar a cruz significa lidar com algum problema da sua vida. Ah, Guilherme, a minha cruz é a minha sogra. Não é meu caso, porque minha sogra é uma bênção, em nome de Jesus. Eu não sei aí o que você diz que é a sua cruz, mas essa não é a definição certa de pegar a sua cruz. Sabe o que significa pegar a sua cruz? Quando um homem condenado no tempo de Jesus, ou próximo a isso, eu não sei por quanto tempo durou essa forma de condenação à morte, a crucificação, mas enquanto isso vigorou, sabe o que significa a pessoa pegar a sua cruz e andar até a morte? Significava o seguinte: olha, alguma coisa contrária à lei aquela pessoa praticou, e existe hoje uma sentença de morte sobre a vida daquela pessoa, ok? Então, muda a sua ótica, tira de lado que pegar a cruz, a minha cruz é essa situação, a minha cruz é aquela situação. Pegar a cruz significa que existe uma sentença de morte sobre a sua vida. Só que essa sentença de morte é exatamente a sentença de morte que nós lemos nesses versículos de Marcos. Eu estou pegando a minha cruz, eu estou morrendo para mim mesmo, eu estou morrendo para o mundo, eu estou morrendo para aquilo que era atrativo para mim, e agora eu vivo em Cristo Jesus. Essa é a minha vida. Eu estou juntamente com Jesus. Aquilo que aconteceu, Ele morreu na cruz, Ele levou as minhas maldições, os meus pecados, os meus erros, as minhas enfermidades, para que hoje eu tenha vida. E a partir do momento que eu pego a minha cruz, eu sigo Jesus, eu estou tornando isso uma realidade. Aquela sentença que estava sobre a minha vida de maldição, de morte, de pecado, de condenação, Jesus rasgou. Quando eu pego a minha cruz, eu sigo a Cristo, eu torno essa sentença libertadora de Jesus uma verdade na minha vida. E a partir do momento que eu sou livre, a partir do momento que eu manifesto, eu estou no reino de Deus, eu estou pegando a minha cruz, eu estou seguindo o Senhor Jesus, você está cumprindo aquele que é o chamado para a sua vida. Eu não sei a área, existem os mais variados exemplos, mas você está cumprindo exatamente aquilo que foi proposto para você. Aqueles caras lá que estavam para contribuir com a igreja da Judéia, eles estavam passando por extrema pobreza, mas doar, investir financeiramente na vida dos outros foi um grande prazer, porque eles estavam cumprindo o propósito de vida deles. Dentro do seu propósito de vida, se você está passando uma situação de dor, ninguém te falou, quando você receber Jesus, ou quando você liderar uma célula, ou quando você for um supervisor, vai ser tudo mil maravilhas, tá? Todo mundo vai toda semana na célula, todo mundo da célula é discipulado, o líder, toda semana, em nome de Jesus, aleluia, entrega o envelope, não precisa ficar cobrando, é tudo mil maravilhas. Se alguém te disse isso, vem falar comigo que ele é um grande mentiroso. Mas cada um, querido, tem o seu caminho a ser trilhado. E em meio a todas as dificuldades, quando você está no centro da vontade de Deus, você sabe porque você sabe porque você sabe que você está cumprindo aquilo que você foi chamado para fazer, qualquer adversidade não tem poder sobre a sua vida, pois os seus olhos estão cravados na cruz de Cristo, e você está tomando a existência, a sentença libertadora de Cristo Jesus sobre você, amém? Glória a Deus. Eu quero aqui, a gente falou sobre morte, eu vi uma ministração do pastor Luciano Subirá, que ele menciona as formas de morte dos discípulos de Jesus. Então eu quero falar em ordem alfabética, bastante rápido. André,
André, cruz na forma de X. Bartolomeu, esfolado vivo e crucificado de ponta cabeça, ou algumas outras versões, chicoteado até a morte. Filipe, enforcado. Judas, o Tadeu, mártir, pregando na Síria e na Pérsia. Mateus, o Levi, morto à espada. Matias, apedrejado, não suficiente, ele morreu apedrejado, ainda deram um reforço, decapitaram ele. Simão Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Tiago, o menor, crucificado. Tiago, o maior. Herodes passou ao fio da espada. Tomé, morto por uma lança. Então eu mencionei aqui 10 discípulos. Judas, vocês sabem o que aconteceu. Mas eu não mencionei aqui qual deles. Vamos ver se você está esperto aí. João, boa. João, até tentaram fazer isso com ele. Alguns livros históricos dizem que ele foi lançado num caldeirão de óleo fervente e ele saiu do outro lado sem sequer um arranhão, sem nenhuma lesão no corpo dele, na pele dele. Foi lançado nesse caldeirão fervente. E agora eu quero me ater um pouquinho sobre a vida de João. Muito é dito sobre João, que João se deitou no peito de Jesus. Muito é dito lá sobre o Joãozinho, né, que ele era o querido. E eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. João, capítulo 18, do versículo 15 ao versículo 17. E aqui, queridos, nesses 3 versículos, menciona o ato de João, porque a vida foi diferente para ele, porque ele conseguiu ver verdadeiramente o reino de Deus se manifestando em poder sobre a vida dele, antes mesmo dele ver a morte. João 18, do versículo 15 ao versículo 17. Simão Pedro e outro discípulo, eu quero dar uma pausa aí. Esse outro discípulo, então menciona Pedro, e esse outro discípulo é a forma que João se chama, ele se autodenomina ao longo do Evangelho. Então, todas as vezes no Evangelho de João que você vê o outro discípulo, está se referindo ao próprio João, ele menciona dessa forma. Então vamos continuar a leitura. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo, João, entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, João, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: não sou. O episódio que antecede essa história que eu li para vocês nesses 3 versículos é a prisão de Jesus no jardim. Quando os soldados armam, Judas entrega Jesus. Pedro, ele tomou uma decisão de pagar o preço, que foi tirar a espada e cortar a orelha. Acho que é Malcolm, né? Do Malcolm, né? É o nome do soldado, acho que é Malcolm, alguma coisa assim. Cortar a orelha. E nós vimos no decorrer da história a forma que João pagou o preço. A palavra menciona que João, ele era conhecido do sumo sacerdote. Alguns livros históricos mencionam que João era responsável em vender peixe para aquele sumo sacerdote, ou seja, o sumo sacerdote conhecia João, sabia que João era seguidor de Jesus, mas mesmo assim, no momento de maior aflição de Jesus, ele não se omitiu. Ao contrário de Pedro, não quero punir Pedro, aqui a gente sabe a bênção que é o Pedrão, mas uma comparação em relação a João. Vamos imaginar, eu sou de uma gangue, o chefe da minha gangue foi preso, ele foi apresentado diante das autoridades policiais, eu sou um membro integrante dessa gangue, e eu me apresento lá para o delegado, para o chefe de polícia, como um dos seguidores daquela pessoa que está sendo condenada.
Você concorda que o ato de João em pagar o preço foi incrível? No momento de maior necessidade de Jesus, o discípulo que é reconhecido como sendo o queridinho, porque ele deitou no peito de Jesus, mas na verdade, ele é o discípulo que viu a glória, antes mesmo de ver a morte, ele viu o reino do céu se manifestando em poder ao longo da vida dele. Ele foi o único dos discípulos que não morreu de forma abrupta e forçada por decisões que ele tomou ao longo da vida dele. Então é muito fácil falar, João é o queridinho porque ele deitou no peito de Jesus, lembrando que ele que tomou a decisão, ele que foi lá. Mas a principal característica de João, que a gente tem que levar para as nossas vidas nessa área de pagar o preço, é reconhecer que no momento de maior necessidade, no momento de maior dificuldade, eu tomo a minha cruz, eu sou responsável pelos meus atos, eu tenho noção do meu chamado, do propósito de Deus para a minha vida, e eu enfrento essas situações, eu não me omito. Jesus, vai lá, se vira. Ou a mulher virou para Pedro, você não é um dos seguidores dele? Eu não. Nós somos crentes em Cristo Jesus, nós reconhecemos o Senhor como nosso Salvador e naturalmente eu pago o preço, eu pego a minha cruz. Pode parecer distante, né? Mas uma situação como essa é muito distante para mim, mas traz para o seu contexto. Nas situações que você é forçado a pagar o preço, a dar um gás a mais, a dar um passo de fé, fazer mais, qual tem sido a sua resposta? Queria chamar o pessoal do louvor aí. Qual tem sido a sua resposta? Eu, preparando essa ministração, principalmente hoje, ao longo da tarde, orando, eu me recordei um testemunho muito recente da minha vida que eu queria compartilhar com vocês. É um testemunho, queridos, toda vez que um pastor conta um testemunho aqui, sabe para que serve? Para edificar a sua fé, não para ficar aqui contando histórias, se aparecendo. No começo de 2014, no final de 2013 e no comecinho de 2014, eu, juntamente com o pastor Cleiton, juntamente com a minha família, eu tomei uma decisão. E essa decisão foi de eu largar o meu trabalho, vir para a igreja. Então, num curto espaço de tempo, aproximadamente 2 meses, eu, a Priscila, nós já tínhamos o Gabriel, nós vendemos o nosso apartamento lá em São Paulo, nós mudamos de cidade, saímos de São Paulo, viemos aqui para Santana de Parnaíba. Tínhamos a estabilidade de um apartamento quitado para morar de aluguel. Eu pedi demissão de um escritório que eu tinha a palavra dos sócios daquele escritório, que eu seria um dos sócios daquele escritório, assim, uma segurança financeira muito grande. Eu abri a minha empresa, o meu escritório, eu tive que abrir meu escritório. Vim trabalhar a tempo parcial na igreja. Aquilo que eu tinha como renda garantida, ela caiu aproximadamente para 1/3 de segurança que eu tinha, pois eu senti, queridos, que eu estava sendo chamado a pagar o preço, a dar um passo de fé. Tanto que essa ministração aqui está borbulhando no meu coração, porque eu sei, eu e minha casa, nós sabemos que a gente precisa pagar mais um preço em relação a isso, e nós estamos trabalhando isso. Hoje eu fui numa reunião secular, uma reunião de trabalho, para eu resolver uma área da minha vida, para eu conseguir me liberar, dar um passo de fé. Então, queridos, em meio a tudo isso, a pagar o preço, eu sabia que Deus queria mais de mim. O que eu quero dizer com isso? Todas as situações posteriores a essa minha decisão foram abençoadas por Deus. O pastor Júnior ministrou aqui domingo, né? Mas e se não for? Nós estamos abertos também, mas eu quero edificar a sua fé. No momento seguinte que eu saí do escritório, eu comecei, no outro mês, eu já tinha clientes suficientes para manter o mesmo padrão de vida que eu tinha quando eu era empregado. Depois nós moramos de aluguel por um tempo, depois de 1 ano e pouco, nós compramos um apartamento por um preço. Eu fiz a proposta para a pessoa, eu falei, vou lançar a proposta. A pessoa acertou. Eu estou dando exemplos materiais porque é mais fácil de você entender e comprovar, pagando o preço. Cumprindo aquilo que você sabe que o Senhor está te chamando a fazer, Ele honra as suas decisões, Ele está com você. Quando você pega a sua cruz e o segue, a cruz dele já está lá na frente, te trazendo cobertura, te trazendo proteção. Então, em meio àquilo que você foi chamado a fazer, muitas vezes você está relutando, muitas vezes você está tendo dificuldade, abre seu coração,
dá vazão àquilo que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Pague o preço. Eu quero te convidar a ficar de pé aí no seu lugar. Meu Deus, queridos, extrapolei o horário aqui, eu vou correr. Queridos, com base nessa história de João que nós mencionamos, eu posso garantir para você que só um fez a diferença, que foi João. Ele decidiu reclinar a cabeça no peito de Jesus. Não foi Jesus que reclinou a cabeça no peito de João. Isso mostra que o Senhor te ama, Ele está de braços abertos para te receber em meio a todas as situações. Mas o principal, além de reclinar a cabeça, além de amar o Senhor, no momento de crise, no momento de dificuldade, Ele não se omitiu. Ele deu um passo de fé, Ele se expôs, Ele se abriu, falou: olha, reino de Deus, eu estou aqui para fazer o que for possível, pode até mesmo valer a minha vida. Humanamente pensando, João seria mais um preso, já pega 2 coelhos com uma cajadada só. Mas ele pagou o preço e foi honrado. Ele viu a manifestação do reino de Deus. Ele viu o poder do reino se manifestando sobre a vida dele. E eu sei que é isso que você quer para a sua vida. O pessoal aqui vai ministrar um louvor. E eu peço agora que você abra seu coração, você se prepare para aquilo que o Senhor tem para falar. Eu sei que você tem áreas na sua vida, eu tenho áreas na minha vida. Dá vazão para o Espírito Santo. O preço que Ele está te chamando a pagar, aquilo que Ele tem te chamado como propósito de vida, e o que você tem feito com isso. Deixa isso ressoar aí no seu coração, em nome de Jesus.